Galera, sentimos a falta de vocês, mas sabemos que vocês estiveram em ótimas mãos nessa semana. Nós estivemos num tempo de descanso, de renovo, e foi muito bom pra gente. O Senhor nos presenteou. A gente quer louvar a Deus pela vida da igreja, da PIB Matelândia, a igreja que nos presenteou. Nós recebemos, né, amor, de presente. Abaixa o volume. Recebemos de presente da igreja 4 dias num lugar extraordinário. Foi um tempo muito bom para nós dois. E aí a gente teve o clamor em outras mãos, né? Acompanhamos todos os dias. Foi muito legal, gente. Obrigada aos meus pais. Obrigada a Paty e Edinho, Damares e Gui, Andréia e Marquinhos. Muito obrigada. Eu sei que esse lugar aqui esteve muito bem representado, tá bom? Muito bem ocupado. Muito bem ocupada, isso mesmo. Então, obrigada, tá? E vocês que estão aí, a gente sentiu falta de vocês, dessa adrenalina no coração, gente. Fica assim. Tava tudo tão tranquilo, tudo certinho, tudo programado, vai dar tudo certo. Ai, é verdade. Mas olha, agora eu quero convidar vocês a chamar alguém, compartilhar essa live. Nós vamos falar de um assunto muito sério, muito importante, e é um assunto pouco falado. Então, quando o Senhor colocou no nosso coração esse tema de hoje, para família, para casais, para irmãos, enfim, qualquer contexto familiar, nós entendemos que esse é um assunto que pouco se explica, pouco se conversa. Então é muito importante que você convide alguém para estar conosco, tá? Vamos ver quem está chegando ali no Face: Ana Paula, Leia, Fátima, Marisa, no YouTube. E aqui no Face, deixa eu compartilhar. Peraí. Hoje eu sou DJ também, tá, pessoal? Então eu tô aqui vendo se eu consigo colocar uma música, mas tá difícil mesmo. Não tem problema, amor. É melhor não mexer em time que tá ganhando, não. É verdade. Olha lá. Não, tu fica tranquilo. Tá bom. Então tá. O Daniel já foi embora? Acho que já. Tadinho, o Daniel veio correndo da igreja, gente. Ainda bem que a gente tá em Matelândia. Ele demorou 5 minutos para chegar em casa, mas ele nos socorreu aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Estamos mais morenos, pegamos um solzinho, pessoal. Deus foi bom demais com a gente. É verdade. Bota solzinho mandou um nisso. sol violento. É, né? Verdade. E nós estamos realmente queimadinhos. Embora né, a gente não queria ficar tanto assim no sol, né? Mas fazer Foi muito bom, foi muito bom. Pessoal, vamos então começar. A gente já perdeu aí um tempo no início, então agora a gente não quer mais desperdiçá-lo. Precisamos otimizar o tempo, tá bom? E se você quiser pegar alguma coisa para fazer anotações, esse é um tema que você precisa ouvir, nós precisamos ouvir também. Só um pouquinho, que o Daniel mandou Peraí, um pouquinho aqui. Aumentar o ganho do microfone. Aumentar o Vocês ganho. nos ouvem bem? Vocês estão bem? Ok, filho. Isso. Aumentei. Ok? Tá tudo certo? Não, peraí. Estamos chegando. É isso aí. Gente, que bom. Que bom. A gente sentiu falta de estar aqui. Vocês fazem falta. Vê se ficou muito alto. Gente, desculpa que eu estou interagindo com o Daniel aqui. Ele está lá da igreja agora me dando um feedback. A Zenaide falou que deu para perceber que a gente está queimadinhos. Pouca coisa, né? Que bom, gente. Já compartilhou essa live? Já mandou para alguém? Você sabia que você pode estar enfrentando um problema na sua família e você não tem ideia da origem desse problema? A gente vai tratar disso hoje, tá? Então, vamos lá. Que bom, Maura. Bom dia para você, Yasmin, Fran, Patrícia, Gemara, Júlia, Ana Cláudia, Nelma, Lute, Evagnas, Grícia, Newton. Galera tá toda presente aí, que bom, gente. Gisele, Aline, Lu, Jairo, minha mãe, Maura, Luciane, Zenaide, já falei, Tia Gleide, seu Lúcio, Itamira, Marilá. Que galera tá em peso aí, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, gente. Vamos que vamos. Sempre animada. Olha eles aí, vocês mandaram bem no golfe. Elaine. Gente, aquilo foi muito bom, né, amor? Muito bom. Pessoal,
Já compartilhou, já chamou, já teve aquele minuto do compartilhamento aí? Já. Né? Eu tô só vendo, tá tudo bem no YouTube também? Tudo Você tá bem, no YouTube? tô aquele aqui, ó. Ok, pessoal, vamos lá. Hoje é sábado, né? Tem muita gente na rua hoje, né? Eu sei que muitos vão nos ouvir depois, então nós queremos deixar uma palavra realmente importante, significativa, que o Senhor tem nos incomodado acerca disso e queremos compartilhar com vocês, tá? Vamos lá? Deixa eu ver se o Daniel vai dar um feedback. Desculpa, gente, que ele fica bravo comigo depois se eu não retorno a ele. Tá, ok, parece que está tudo bem. Vamos lá então. A gente quer ler um texto que está em Amós capítulo 3. Os mosquitinhos também aqui, acho que esses mosquitinhos não saíram de folga não. Amós capítulo 3. Vou ler a partir do verso 1. Ok? Pode ler? Povo de Israel, ouça esta mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. E aí o versículo 3 que a gente quer definir como o mais importante essa manhã. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Nós queremos falar sobre o acordo na família. Aqui o profeta está sendo boca de Deus para exortar o povo do Senhor acerca da obediência ao Senhor. Porque acordo com Deus, gente, veja bem, eu fiquei pensando sobre isso. Acordo com Deus é obediência. Qual é a palavra que resume acordo com Deus? Obedecer. Então Deus nos dá um mandamento, nos dá uma ordem, o que temos que fazer? Argumentar com Ele, questionar Ele, dar uma outra ordem, tentar mudar a mente de Deus? Não. Acordo com Deus é obediência. E aí nós pegamos esse princípio e trazemos para a família, acerca do que seria o acordo na família, como funciona o acordo na família, como poderíamos andar em acordo. E aí o texto fala algo interessante. Dá para andar junto? Dá para caminhar junto? Se não houver acordo? Eu me lembro agora, lá no nosso passeio, né? Ali em cima. Sim, eu vou para cá, com você. Tá bom. Eu lembro do nosso passeio, a gente saía para caminhar em alguns momentos do dia, quer dizer, em um momento do dia especificamente. E é literalmente isso aqui. Às vezes a Letícia queria ir para um lado, eu queria caminhar em outro lado. E a gente tinha um desacordo momentâneo. Se ela decidisse ir para o lado do lago e eu quisesse andar, por exemplo, perto das piscinas, nós teríamos um problema e não poderíamos andar juntos. O que possibilitava, de forma prática, que caminhássemos juntos, que vivêssemos um momento juntos, que desfrutássemos da companhia do outro e que aprendêssemos um com o outro e que namorássemos e que tivessem coisas maravilhosas acontecendo entre nós em harmonia, é a decisão de fazermos um acordo, de entrarmos em acordo. Então o texto fala, é possível, acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Bom, a gente quer falar sobre isso dentro da família. A Letícia comentou sobre as dificuldades que temos e as consequências que muitas vezes acontecem, que vêm implacavelmente contra a família, porque nós não estamos andando em acordo. E aí tem 3 perguntas que a gente colocou aqui para começar, deixando a gente refletindo, né? A primeira delas, pode ler. Posso falar? Pode. É possível convivermos em família sem que haja acordo nas decisões? A segunda, o que pode acontecer com uma família que raramente entra em acordo sobre algo? Deus olha ou atende de maneira diferente nossas orações quando estamos em acordo sobre algum assunto? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? É muito comum as famílias viverem problemas pela dificuldade de conciliar as opiniões, as decisões e as vontades. Então, vocês têm que entender que nós somos seres diferentes. Eu sou uma pessoa com uma história de vida, com uma criação, com um pensamento. Fabrício é outra pessoa, com outra história de vida, com outra criação, com sentimentos que são dele. Além disso, somos homem e mulher. Já sabemos que há uma diferença na forma de ver o mundo que o homem tem, a mulher tem também.
Imagina isso, gente, dentro de uma família. Imagina isso quando juntam filhos, irmãos. Como que a gente entra em acordo? Uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas, cada um... 7 pessoas. 7 pessoas. Que agora é a nossa realidade, né? Como a gente concilia os desejos, as opiniões de pessoas diferentes que vivem numa mesma casa. Vocês concordam que isso é um grande desafio? Vocês concordam que hoje a gente vive um tempo onde cada vez está sendo mais difícil a gente viver em acordo? Mas a palavra de Deus está dizendo, vocês precisam andar assim. Vocês precisam conciliar as decisões. Então, peraí, gente. Estamos falando que é uma dificuldade, mas a Bíblia diz que nós temos que conseguir viver isso. E aí, como é que faz? Você está conseguindo viver em acordo dentro da sua casa? Letícia, explica melhor o que seria esse viver em acordo. Gente, antes de explicar, a gente precisa falar sobre o princípio de uma só carne, né, amor? Sim. Vamos falar da família, mas a família começa com o casal. Isso. Deus planejou a família, e lá em Gênesis 2, 24, tem um texto que todo mundo conhece. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui nós temos de cara 3 princípios. O primeiro princípio, o princípio da independência emocional, né? Deixará pai e mãe. O segundo princípio é unir-se-á à sua mulher, ou seja, o princípio da fidelidade. E o terceiro princípio que queremos tratar aqui, e serão ambos uma só carne. Então, o propósito de Deus é que o homem e a mulher, ao se casarem, se tornem uma só carne. E aí depois, gente, é interessante porque Deus vai norteando a família, trazendo orientações nas relações entre pais e filhos. Os pais, por exemplo, devem também cuidar bem dos filhos, educar os filhos, ensinar os filhos no caminho do Senhor. Os filhos devem obedecer aos pais, os filhos devem honrar aos pais. Ou seja, nós percebemos que Deus tem uma preocupação, que o princípio da harmonia, da unidade deve ser preservado. E esse texto bíblico, ele é o start desse processo. Vocês são uma só carne. Então, vamos pensar. Se eu sou uma só carne com o Fabrício, isso significa um só pensamento, uma só motivação e um acordo. Mas, gente, nós acabamos de dizer que nós somos seres diferentes. Isso é um grande desafio. Eu quero dizer para vocês que a palavra de hoje, ela é desafiadora também para nós. Esse entrar em acordo. O que significa acordo? Vamos lá. É aquilo que é... Vamos lá. É aquilo que se concorda. É aquilo que está em concordância, tanto em sentimentos quanto em ideias. Tem mais um pouquinho. Significa também conformidade, combinação, ajuste, harmonia. Isso é acordo. No original do grego, a palavra concordarem, gente, é o mesmo que estar em harmonia, numa sintonia. Sabe, como numa bela sinfonia de uma orquestra? Isso é acordo. No latim, esse verbo concordar, ele vem de 2 palavras, concordis, que significa, sabe o quê? Olha que coisa linda, o mesmo coração. Então nós estamos dizendo, amor, que entrar em acordo é eu pegar o seu coração, juntar com o meu. A gente mistura e a gente anda numa só direção. Isso. Não é isso? Uma só carne. Posso falar uma coisa que eu me lembrei, uma ilustração interessantíssima? Presta atenção nisso. Olha que coisa extraordinária. O plano para a família vem de Deus. Deus planejou a família. Ele é, dessa sinfonia, ele é o maestro. Ele é o maestro. O maestro, eu não sei quantos já fizeram parte de sinfonia, mas eu participei de coral. O coral, por exemplo, o regente, ele chega e ele dá, com o diapasão, ele dá o tom, né? A gente, a partir do diapasão, sabemos ajustar nossa voz, ajustar os instrumentos. Diapasão? Uau! Quem não sabe o que é isso? O que é diapasão? Professor João Gonze, Guarará, lá em 1900 Explica o que é o diapasão. Diapasão é um instrumentozinho que você sopra e dá um som, que é uma nota que eu não me lembro agora. Os músicos aí, por favor, me ajudem. Mas os instrumentos têm que ser afinados pelo maestro. Na família, o maestro é Deus.
E a partitura pode ser a palavra dele. Então nós vamos tocar a partitura, vamos viver segundo a partitura. O que acontece muitas vezes, olha só, uma família com 7 pessoas, por exemplo, o acordo é o acordo quando todos estão atentos ao maestro, estão ouvindo o diapasão e afinam seus instrumentos pelo diapasão do maestro, pelo som que o maestro dá, pelo comando do maestro. Toca a música pela partitura. Acontece às vezes o seguinte, por exemplo, eu toco violão mal é mal, né, como diz o pessoal aqui, e eu sei afinar o violão. Se eu afino a corda misão ali, assim, sem preocupar com o diapasão, eu pego a mi, toco a mi, bom, vou afinar todas as outras cordas pela mi. Eu afino o violão. Se eu não tiver um diapasão, eu corro o risco de afinar errado. E aí vem o Daniel com o violão dele e afina o violão dele pelo meu. Então nós dois tocamos juntos e cantamos a mesma melodia e não tem problema nenhum. Só que se o maestro toca o diapasão e afina outros instrumentos pelo diapasão, e nós tocamos juntos, eu e o Daniel sem o diapasão e os outros com o diapasão, vai haver uma bagunça danada. Numa família não adianta 2 filhos concordarem sobre um assunto e se não estiver em desacordo com a vontade de Deus, é isso? E estiver contra o mestre, contra o maestro. Vai acontecer, a mãe e o pai tocam o instrumento num tom, os filhos tocam em outro, o sogro e a sogra tocam em outro, ou seja, problema sério. Então é preciso o quê? Afinar a concordância, na família cristã, a concordância ela deve ser pautada nas ordens do maestro. A concordância está debaixo da autoridade do maestro, que é o Senhor Jesus. Agora a gente quer trazer, gente, algumas questões práticas. O que é isso entrar em acordo em família? Por exemplo, nós precisamos viver uma concordância na oração. Já parou para pensar que às vezes o marido está orando por uma coisa que é contrária ao que a esposa está orando? E aí, como é que vai ser isso? Deus vai ouvir quem? Né? Tem um versículo lá em Mateus 18:18 que é muito importante esse versículo. Em verdade vos digo, Jesus falando, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Aí olha o que ele fala. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Vocês entenderam isso? Se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, então ele está falando, quando vocês se juntarem para pedirem algo, se vocês concordarem no que estão pedindo, o meu Pai que está nos céus vai ouvir. Um parênteses aqui, é importante lembrar, gente, porque a gente pega esse texto assim, sim, destaca ele da Bíblia, parece que se torna uma palavra mágica, né? Opa, vamos lá, vamos concordar eu e você aqui. Existe uma série de fatores que têm que ser avaliados, né? Não é qualquer pessoa, né? Primeiro tem que ser um filho desse pai soberano, né? Um filho obediente, um filho conectado a ele. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, né? Invertendo, tudo que vocês pedirem vão ser feito. Mas há toda uma ambientação espiritual nisso aí, um laço profundo de respeito, de obediência, né? De caminhada segura. Então, só para lembrar que isso não são palavras... Senão 2 pessoas concordam, vamos ganhar na loteria e vai lá... Não, tem que estar pautado na palavra, o maestro, lembra? A concordância baseada no diapasão do maestro. Quero contar uma experiência para vocês, tá? Sobre a importância de entrar em acordo na oração. Há alguns anos atrás, eu e Fabrício tínhamos um carro. E nós cometemos alguns erros no cuidado desse carro e ele deu um problema muito sério. E ele foi para a oficina. E aquele carro a gente começou a ter que investir muito para trocar uma coisa, trocar outra e Quando chegou numa certa quantidade de gasto, nós começamos a conversar em casa e dizer assim, amor, eu falava para ele assim, olha, eu não quero mais ficar com esse carro quando ele sair da oficina, a gente já gastou muito nele, tá? Vamos trocar, ele vai estar ótimo, né? A gente vai tirar ele tinindo, mas eu não quero mais. E ele dizia assim, não, amor, agora que a gente vai deixar o carro top, a gente tem que ficar com ele. E eu dizia, não, eu tô traumatizada. E gente, a gente toda vez que conversava sobre isso, a gente se desentendia. A gente não conseguia, né, amor, entrar num acordo, porque ele achava, ele ficava indignado de achar que ia vender o carro que a gente gastou para consertar. E eu tava com medo de ficar com o carro.
Bom, eu sei que a gente conversava e não entrava no acordo, conversava e discutia e nada resolvia. E o carro na oficina. Aí o mecânico ligava pra gente, né, e dizia assim, Fabrício, essa semana o carro fica pronto, já terminei de arrumar tal coisa. E aí a gente conversava de novo, tá, e aí, o que a gente vai fazer? E não entrava em acordo. Daqui a pouco o cara ligava e falava assim, cara, fui testar o carro pra entregar pra vocês e deu um problema em tal lugar. E vai arrumar tal lugar. E a gente não entrava em acordo. Aí o rapaz ligava, olha, sem falta, segunda-feira o carro vai estar pronto. E a gente, e aí, vamos fazer o quê? E a gente não entrava em acordo. Gente, isso durou sabe quanto tempo? 1 mês. 1 mês aquele carro na oficina. E a gente não entendia por que cada hora que o carro ia ficar pronto, ele diz que ficava pronto. E a gente falava, meu Deus, até que um dia o Espírito Santo tocou no meu coração. Vocês não estão em acordo sobre o que fazer com esse carro. E então esse carro não vai sair da oficina. Então eu procurei o Fabrício e disse, amor, tá tudo bem. Eu vou ser submissa à sua vontade. Se você decidir que a gente vai ficar com o carro, a gente vai ficar com o carro. E aí nós oramos, não foi? E nós dissemos, Senhor, por favor, faz esse carro ficar pronto. O Fabrício tinha que me levar lá na outra cidade onde eu trabalho todos os dias de manhã, me buscar no final da tarde. Gente, era um transtorno na nossa vida. Mas a gente não entendia que a causa daquilo era porque a gente não estava entrando numa decisão comum sobre o que fazer. E quando nós entramos em acordo, gente, oramos ao Senhor, vocês não estão entendendo. No outro dia, o carro ficou pronto. Nós fomos buscar o carro estava ótimo. E beleza, ficamos um certo tempo com o carro, até que um dia o Fabrício falou assim, amor, vamos vender o carro. E quer saber? Oramos juntos, Senhor, nós agora queremos vender o carro. Gente, pasmem, apareceu um comprador. No dia seguinte. Foi, né? Eu publiquei no OLX. Foi, isso mesmo. No dia seguinte era um valor não muito baixo, a pessoa falou, eu pago à vista. À vista. O rapaz foi lá na nossa cidade, que eu tava trabalhando, né, amor? Ele deu uma volta com o carro, ele era mecânico. Ele olhou o carro e falou, nossa, vocês trocaram muitas coisas assim, nós investimos nesse carro. Tá ótimo, eu pago à vista. Gente, o que a gente quer dizer pra vocês? Que essa foi uma experiência que nós sofremos muito por causa da falta de acordo. Em contrapartida, nós fomos ricamente abençoados quando entramos em acordo. Então, para agora. Pensa na sua vida em família. O que será que está travado? O que será que não anda? O que será que parece que está morrinhando? Não resolve, não decide, não vende, não melhora, não cura? Talvez porque esteja faltando concordância entre os filhos, entre marido e mulher, entre os pais com seus filhos. Vocês estão sacando o que a gente quer dizer para vocês? Sabe uma coisa? E como é difícil o relacionamento, em qualquer instância, marido e mulher, pais e filhos, quando eles estão em desacordo. Porque alguma coisa vai ter que ser feita. Aquele carro ou a gente venderia ou usaria. E o outro ficaria chateado, porque está fazendo contra a vontade dele. E o grande obstáculo para sentar em acordo, não sei se nós vamos falar sobre, acho que não, eu queria falar, é o orgulho. Sabe, o orgulho é o nosso maior inimigo. A gente pensa assim, ela tem razão, é melhor a gente vender esse carro. Mas aí o orgulho, você vai ceder para ela assim? Não, você vai ceder para ela. A preocupação do orgulho, ela é fútil. A preocupação do orgulho muitas vezes é banal. Ou seja, dizer, lutei tanto para manter a minha posição que agora eu vou ceder. Ok. Eu não estou preocupado com a questão em si, estou preocupado com o outro. Não, eu não vou ceder para ele. Eu não vou deixar que o outro ganhe a disputa. Como assim? Então, o grande problema, a dor do desacordo provocado pelo orgulho é que cria um clima terrível de convivência. Um sempre fica emburrado com o outro. E sabe o que acontece? Isso que a gente quer deixar para vocês hoje. Vocês não têm ideia que isso impede bênçãos. E aí a gente não entende por que algumas coisas não fluem. Por que a gente ora por alguma coisa? Porque você está orando por um lado e o seu cônjuge está orando por outro. Você está pedindo uma coisa, o outro está pedindo outra. Sinceramente, se eu fosse Deus, eu vou atender a quem? Entende? Por exemplo, a gente falou concordância na oração, mas também, gente, concordância nas decisões. A Bíblia diz, Jesus disse assim, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode resistir, não pode subsistir. Então, se nós estamos divididos dentro de casa,
Deus vai abençoar quem? Essa casa vai ruir. Entende? Por exemplo, um casal, a mulher quer sair de férias, o marido quer trocar de carro. E eles passam 6 meses discutindo sobre isso e não chegam num acordo. Você quer saber? Não vai nem sair de férias e nem trocar de carro. E se fizer uma coisa, vai deixar o outro chateado. Vai deixar o outro Lembra chateado. disso. O ambiente de desacordo é terrível. Agora um detalhe. O desacordo em geral. Pensa o seguinte, nós somos uma só carne. Então pense em você é o indivíduo. Você que muda de opinião toda hora. Você que pensa uma coisa de manhã, pensa outra coisa à noite. Ou ao mesmo tempo está em dúvida entre A ou B. Parece que você tem um problema de equilíbrio, um problema de estabilidade emocional, parece que você tem algum problema de ordem, sei lá, psíquica. Pô, o cara pensa uma coisa de manhã, pensa outra à tarde. Que desequilíbrio é esse? No casal, o casal em desacordo, ele está em desequilíbrio, em desarmonia, aparentando uma doença qualquer de ordem emocional, de ordem psíquica, porque não é possível. Como é possível, como se dá esse relacionamento onde há um desacordo contínuo, onde sempre tem algum problema acontecendo que está fazendo com que o relacionamento esteja doente? Então, aí que tá. O que será que faz a gente pensar uma coisa, pensar outra? Mas olha, gente, sobretudo a gente quer que vocês olhem para aquilo que vocês estão tendo dificuldades de conciliar. Amor, tem uma outra área que às vezes a gente entra em desacordo como família, é na criação dos filhos. Sabe, assim, o pai quer criar de um jeito, a mãe quer criar de outro. Certa vez eu conversava com uma mãe, uma mulher, uma cristã, e seu filho estava já na juventude e ele não tinha o temor de Deus, então ele começou a trazer a namorada para dormir na casa. E aquilo deixava a mãe desesperada, a mãe estava sofrendo e tudo mais, e aí ela foi conversar com o marido, e o marido, ele tinha outra vivência espiritual, então ele tinha outra opinião sobre isso, e ele disse para ela: qual que é o problema? Ele é jovem, ele melhor em casa do que fora de casa. E essa mulher, amor, começou a entrar num sofrimento porque ela queria convencer o marido de que aquilo estava errado diante de Deus, mas o marido tinha uma outra fé, uma outra opinião, quer dizer, não tinha fé. Aí nós entramos em outro problema já. Julgo desigual. Então, vamos lá, gente, pensem com a gente. Às vezes o pai quer criar o filho de uma forma liberal, a mãe cria de outra forma. Por isso que o meu instrumento e o dele tem que estar afinado com o instrumento do Senhor. Esse diapasão, né? Diapasão. Alguém falou aqui que é nota lá. É lá que afina? Não, é a nota lá. O quê? O que tem lá? O diapasão é lá. Ah, tá. Então foi isso que eu falei, Jesus. Tá. Então, nós temos que estar afinados, gente. Não vai estar em desacordo comigo aqui. Ai, Jesus amado. Nós temos que estar em acordo com a vontade de Deus. Então, se você está vivendo hoje um casamento em que cada um está puxando para um lado, provavelmente você está como num cabo de guerra. Um vai perder. E o desejo de Deus é que ninguém perca. O desejo de Deus é que todos se rendam à vontade dele e todos ganham. Entendem isso? Moa, aquilo que a gente falou sobre a concordância na busca pelo Senhor. A gente até ensina isso naturalmente na igreja. Primeiro princípio, estar juntos diante do Senhor, ou seja, ambos buscando ao mesmo Senhor. Eu sei que não é o assunto de agora, né? Claro, talvez você está nos ouvindo aí e você viva hoje um casamento onde só um dos cônjuges teme ao Senhor. Então esse é um problema, essa é outra questão. Nós estamos falando agora de dois que temem ao Senhor, isso, que buscam ao Senhor, mas que às vezes tem um que é mais preguiçoso que o outro. É muito importante, claro, a Bíblia ensina que o homem é o sacerdote da família, mas infelizmente o que estamos vendo hoje é que as mulheres, elas têm feito isso, elas estão invertendo o papel, e não é por culpa delas, é por culpa do homem. A culpa começa pelo homem, né? É importante que haja acordo na busca pelo Senhor. Então buscar juntos, orar juntos, ler a Bíblia na mesma intensidade, ter a mesma fé, a mesma convicção. É muito difícil quando dentro da busca pelo Senhor a mulher crê de uma forma e o homem crê de outra.
Há desacordo até nisso. Se envolver com as coisas também da igreja, amor. O quanto se gasta da vida, dos dons, dos talentos, das habilidades, dos recursos materiais, um gasta mais, outro não concorda que se gaste, outro não concorda que se envolva tanto. Então Às isso vai vezes, gerando problemas. A gente atende casais que a mulher fala assim: pastor, eu queria me envolver com tal ministério, mas meu marido falou que não, porque isso vai gastar muito tempo, porque eu vou me envolver demais, eu vou me cansar demais e eu não vou conseguir fazer as coisas em casa. Ou às vezes o marido, né, quer se entregar a algo, o marido quer se comprometer mais com o reino e a esposa trava. Puxa o freio. E aí, gente, vamos lá, isso é um desacordo. É claro que a gente hoje está falando a gente está tentando sinalizar o problema, para que você identifique: eu estou em desacordo em algo na minha casa? Filhos, às vezes vocês, irmãos, não entram em acordo. Às vezes, sabe, irmãos que estão sempre brigando. Eles nunca conseguem decidir nada. A gente vê muito isso em brigas quando falecem os pais, vai vender a casa, isso. E aí os irmãos não entram em acordo. Quer saber? Não vai vender. Simples assim. Não vai resolver. Por quê? Porque Deus vai abençoar quem? O irmão que está brigando porque não quer vender, porque o outro quer vender, porque o outro quer ficar na casa. Gente, em nome de Jesus. Aqui acabamos de ler: uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir, não resiste, a casa vai quebrar no meio. Então a questão tem algo na sua casa hoje, na sua família, que vocês não estão conseguindo entrar em acordo? Decisões, criação de filhos, vivência no ministério, oração, vocês estão orando cada um para um lado. Você precisa... intensidade pela busca ao Senhor. Juntos, uma só carne, busquem juntos. Mulheres, não larguem seus maridos para trás. Amém. Maridos, não deixem suas esposas para trás. Pais, não deixem seus filhos estacionados, tragam para que caminhem junto com vocês. Amém. Filhos, busquem seus pais. Invistam também na relação que os seus pais devem ter com Deus. Às vezes a gente tem decisões aqui que a gente quer tomar e a gente conversa muito. E eu falo: amor, eu gostaria de tomar desse jeito. E às vezes ele fala: eu achei bom, amor, é uma boa. Eu faço essa pergunta: você está de acordo? Você concorda comigo nisso? Às vezes ele fala: amor, eu estou pensando em fazer tal coisa. Às vezes a gente vai ajudar alguém, né? Alguém, surge uma necessidade numa pessoa e a gente quer ajudar de alguma forma, às vezes materialmente falando. E ele fala: amor, você está de acordo comigo que a gente faça isso, que a gente ajude daquela forma? Eu digo: sim, amor, eu estou de acordo. E isso, gente, traz bênção para a nossa vida. Então a gente vai encerrar. Hoje a gente só está tentando sinalizar para vocês que pode ser que haja algo na sua vida que não esteja em acordo e por isso sua família está sofrendo. Mas nas próximas semanas, nos próximos sábados, né, amor, nós queremos dizer como então entrar em acordo. Tá? A gente quer ajudar vocês a encontrarem uma forma de conciliarem as opiniões. E eu quero deixar muito frisado esse significado do acordo no latim. Isso mexeu comigo, amor. Essa definição do latim, deixa eu voltar aqui para achar. Olha lá, concordis. É cardíaco, né? Coração é cardíaco. Concordis, o que ele está dizendo? Um cardio, mesmo coração. Você está vivendo o mesmo coração com seus irmãos? Eu fico pensando em Deus, ouvindo as orações dos que estão em desacordo. A quem Ele vai atender? Já pensou nisso? A quem Ele vai atender? Um pede A, outro pede B. A quem Ele vai atender? É importante que estejamos em acordo diante do Senhor. Em todas as coisas, sempre diante do Senhor. Amém. Filhos, finanças, bens, relacionamentos, os acordos, sempre diante do Senhor. Amém. Porque Ele é o Maestro. Ele é o Maestro. Jamais tentar efetuar um acordo que esteja em desacordo com o Maestro e a sua partitura, que é a palavra dele. Amém. A minha oração hoje, amor, vai ser que Deus nos mostre se há algo nas nossas casas que nós estamos em desacordo. Porque pode ser que a gente não esteja percebendo, sabe? Pode ser que marido e mulher estejam caminhando em direções opostas.
filhos estejam em desarmonia e essa orquestra está toda desentoada. Vocês não estão conseguindo tocar bem. Tá tudo um som estranho, conviver é estranho, sair juntos é ruim. Não tem isso. Não tem, porque... Não há prazer na convivência. O desacordo gera o desprazer, a insatisfação, o emburramento, né, o bico. Quando você está em desacordo, gente, o ambiente é péssimo. Então você faz o que para você conseguir conviver, sobreviver cada dia? Você vai entubando aquilo, vai entulhando, vai jogando para debaixo do tapete, e aquilo vai gerando um problema que daqui a pouco vai explodir. Então é fundamental num relacionamento sadio, acordos. Alguém vai ter que ceder, guarde isso, alguém vai ter que ceder. Eventualmente vai ser outra vez vai ser outro, mas é preciso que alguém ceda para que aconteçam os acordos. E é preciso abandonar o orgulho e buscar a obediência a Deus, né, como maestro, e buscar acordos que nos levem a uma vida muito melhor, a vida na família e não uma sobrevida. Nós queremos realmente viver bem e plenamente. Se é para ser para sempre a vida em família, tem que ser bom. É verdade. Semana que vem, gente, sábado, nós vamos dar algumas orientações sobre como conseguir entrar em acordo. Mas hoje é uma palavra de alerta. Peça ao Senhor. Como eu disse, essa é a minha oração hoje. E nós queremos orar por você agora. Você está vivendo um desacordo, claro, que você já enxerga. Ou talvez algo que você não esteja enxergando, mas pode ser que esteja acontecendo dentro da sua casa. E é por isso que suas orações não estão sendo ouvidas. Que o Espírito Santo nos revele isso agora e nos ajude. Os desacordos doem. Quem está nos ouvindo sabe onde está em desacordo com a sua família, com seu marido ou com seus filhos, ou os filhos com os pais, você sabe. Então, o desacordo ele incomoda. Vamos buscar o acordo diante do Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, com o nosso coração no Teu altar. Amém. Primeiro pedindo ao Senhor que mostre claramente, Senhor, se porventura de alguma forma estamos tentando esconder os desacordos, as desavenças, Pai, os distanciamentos de opiniões que nós cultivamos hoje dentro da família, Pai, traga à tona, Senhor Deus, traga à tona. Pai, eu peço a Ti hoje de maneira muito especial, dá-nos um coração humilde, Senhor. Amém, Senhor. Um coração moldável, quebrantado, um coração que cede, um coração que se rende, Senhor Deus, um coração que é sensível aos Teus comandos, Amém. Sensível à Tua vontade e obedece sem medo ao Senhor. Amém. Pai, se há desacordos nas famílias que hoje estão conosco aqui representadas, Senhor Deus, dê a eles coragem Amém. de vencer o orgulho, Pai. Amém. Senhor Deus, não é possível que nos acomodemos a uma vida familiar difícil, insatisfatória, doída muitas vezes. Pai, nós queremos relacionamentos curados, Amém, Senhor, sarados Senhor. na Tua presença. Amém, Jesus. Por isso, Senhor, nos ajude, revela onde há desacordos e nos levem a acordos na Tua presença, Amém. sempre obedientes à Tua palavra, Pai. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro por todas as famílias que estão representadas agora. Deus, não há distância para nós. O Teu Espírito está aqui, o Teu Espírito, Senhor, está com cada pessoa que nos ouve agora. Deus, em nome de Jesus, se alguém está vivendo dias de desacordos, desentendimentos, pensamentos contrários, orgulho, Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor, com Teu Espírito que convence, entre em cada vida, em cada lar, em cada relacionamento, desfaça toda a obra do inferno que nos traz esse sentimento de orgulho, de arrogância. Pai, em nome de Jesus, nos dê esse coração, Deus, como nós lemos, concordes
um mesmo coração. Pai, eu quero ter um mesmo coração que o meu marido, eu quero andar na mesma sintonia dos meus filhos, dos meus pais, dos meus sogros. Eu quero, Senhor, viver em família, como se nós fôssemos uma pessoa só. Deus, eu sei que só o Senhor pode fazer isso, porque é muito difícil, mas Deus, eu creio no teu poder e oro por cada pessoa que está aqui. Deus, derrama a tua graça. Se há alguém aqui, Deus, que carece de uma resposta do Senhor, se há alguém aqui que está sofrendo por outro motivo, ó Senhor, ouça o clamor de cada pessoa. Amém. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso e o Senhor pode transformar tudo nas nossas vidas. Pai, clamamos por este fim de semana, nos abençoe, nos guarde, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Então, amanhã nós não temos o clamor. Você já observou? Vou falar para eles. Quê? Segunda-feira. Pode falar. Na segunda-feira, nós vamos fazer uma reprise. Toda segunda-feira, uma reprise. Dos vídeos mais vistos, os vídeos mais vistos, os clamores mais compartilhados. Nós vamos reprisar nas segundas-feiras, para que a gente tenha um dia de descanso para nós, pelo menos, tá bom? A gente entendeu que isso é importante, que isso é fundamental. Então, segunda-feira é reprise. Amanhã não tem clamor, mas temos o culto na PIB Matelândia. Quem quiser estar com a gente, 10 horas e 18h30, fique à vontade nos canais da PIB Matelândia. Amém. Posso falar uma coisa? Na segunda-feira foi a primeira vez que a gente fez o reprise, né? Sim. E foi sobre conversas decisivas. Você sabe que Deus falou ao meu coração quando eu estava ouvindo? Gente, olha que coisa mais linda. Nós que falamos há meses atrás sobre essa palavra, a gente reprisou e a gente assistiu e o Espírito Santo falou comigo. Então, não importa a reprise. Esteja e fale: Deus, talvez eu até já tenha ouvido essa palavra, mas fala de novo ao meu coração, porque isso aconteceu comigo e foi muito legal. Amém. Amém. Olha só, se você quer tomar uma decisão agora, você que está vendo esse vídeo, seja aqui ao vivo, seja depois, vai ser colocado na descrição aí o link da sua decisão. Então, para você clicar e você registrar a sua decisão. A decisão é: eu quero buscar mais a Deus, eu quero me aproximar, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero conhecer a Jesus, eu preciso de ajuda. É uma decisão desse tipo. Você clica lá e nós vamos ajudar você, que temos uma equipe preparada para isso. Se você, o link às vezes demora a aparecer aí, o site é pibmatelandia.com, pibmatelandia.com. Se você tem uma decisão a tomar agora e quer registrar essa decisão e pedir ajuda, pibmatelandia.com, tem um campinho lá, sua decisão, clica ali e nós vamos atender você. Amém. Amém? Deus te abençoe. Vou tentar encerrar tudo aqui agora, né? Para encerrar, desafio. Pode ser que seja mais fácil do que começar. Né? Amém, gente. Beijo. Bom Deus final de abençoe. semana. Hoje temos um café colonial aqui na igreja. Estamos animadíssimos. Que Deus abençoe toda a equipe da cozinha, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês nessa manhã, tá? Beijo, galera. Amém. Vai ficando aí. Tamo junto. O Daniel ali aparecendo. Vou terminar aqui. Vai. Encerrar aqui. Aham.